eu gostaria de falar sobre a fé. A fé é algo fundamental na nossa vida cristã, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E tem várias passagens na Bíblia que falam sobre fé. Eu gostaria de falar hoje uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 21, e do versículo, a partir do versículo 18, que fala sobre a figueira seca. O versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, nessa passagem, nós vemos claramente que Jesus estava querendo ensinar algo muito importante para os seus discípulos, que era a importância da fé. O que era possível eles fazer mediante a fé. E ele disse que se tiver fé, seria possível transportar o monte para o meio dos mares. É claro que nós não precisamos fazer isso, né? Mas nós enfrentamos lutas tão difíceis na nossa vida, que são verdadeiras montanhas intransponíveis. São situações que nós não temos como enfrentar, não temos como vencê-las sozinhos. Então foi isso que Jesus quis dizer, que se nós tivermos fé, né, então é possível sim Deus resolver coisas para nós que para nós é impossível. E no versículo 22 ele diz que tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Então não é tudo aquilo que pedirmos em oração, é tudo que pedirmos em oração, crendo. Então a fé, ela é fundamental. E em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário, primeiro, crer que Deus existe. E em segundo lugar, crer que Ele tem poder. Então, se a sua fé não é suficiente para crer que Deus pode fazer um milagre na sua vida, não fique desesperado por causa disso. Em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, mas eu quero falar mais do versículo 23 e 24, diz assim: Era um homem que o filho dele estava possesso, e ele levou para que Jesus curasse. Então Jesus disse que se ele cresce, tudo é possível ao que crê, no versículo 23. E no versículo 24, esse homem, ele admite não ter fé o suficiente. Ele diz: Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então ele disse que cria, mas ao mesmo tempo ele pediu ajuda a Jesus para que Jesus o ajudasse na sua falta de fé. Então ele cria em Jesus, ele cria que Jesus realizava milagres, afinal de contas, já que ele levou o filho dele para que Jesus curasse, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas a falta de fé dele era para ver o milagre na vida do filho dele. Então, é muito fácil crer. Eu creio que Deus ele pode fazer milagres, Deus ele pode tudo. Agora, quando você precisa exercer a sua fé na sua vida para receber os milagres do Senhor, então não são todas as pessoas que têm essa fé. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a mesma coisa que esse pai fez. Ele pediu ajuda a Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Então peça ajuda a Jesus, não precisa se envergonhar. Mostre a Jesus que você precisa de um milagre e diga para ele, caso você não tenha fé suficiente, diga para ele, peça ajuda a ele. Peça fé a ele para que o milagre seja realizado na vida dele. Porque é necessário que tenha fé. Se não tiver fé, você não vai receber o seu milagre. Então essa palavra, que você possa refletir, que ela venha dar muitos frutos na sua vida,
Desde já eu quero agradecer, né, a sua atenção e que a paz de Jesus ela inunde o seu coração.